Amados, boa noite. Um domingo precioso para todos nós, hein? Junto com a família, junto com os entes queridos, uma bênção. E nós precisamos ir lembrando que hoje pela manhã, o Centro Espírita, eu não pude ainda comparecer, nós tivemos a irmã Renata. Ela falou sobre do livro Caminho, Verdade e Vida, Mocidade. Foi muito lindo. Quem puder, pega, porque está gravado, tá bom? E agora, oi Marcos, amor, boa noite, querida, boa noite. Sempre juntos, nós, nessa bênção de conhecimentos sobre Jesus, que é a luz do mundo. E a nossa família espiritual se rejubila, porque quantas coisas nós vamos sabendo do amado Mestre Jesus. Oi, Mauro, querido, Mauro Furuta, boa noite, amor. É de Itápolis, o Mauro. Então, sabe, quando você vê uma gravura de Jesus, só assim, coroa de espinho, aquilo lá, entende? Mas ele foi uma criatura como a gente, não? Caminhou para aqueles campos pedregosos, aqueles caminhos, não é? Que passando fome, passando frio, passando tudo, não é? Então a gente fica contente porque nós estamos juntos há 159 domingos estudando e falando dele, que é muito importante, é demais importante. E então, a gente vai conhecendo o Mestre bem mais de perto, bem mais de perto. Oi, filha, vamos conversar ainda hoje um pouquinho. Estou com saudade, filha, assim, velho tem saudade. Linda. E então, vamos lá. Eu sempre esqueço, hoje eu vou lembrar. Coloca a sua água, porque eu tenho certeza que os nossos espíritos protetores vão estar por aí trabalhando. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, os seus pensamentos, as suas atitudes, abençoa tudo que te rodeia. E faça da sua casa um ninho de paz e porto seguro. Entende? Pelo WhatsApp estou passando umas mensagens também, de meditação muito boa, colocada na hora de dormir. Então nós vamos ver lá do livro Até o Fim dos Tempos, e nós vamos ver já o item Sinfonia de Feitos, da abnegada, abençoada, benfeitora Amélia Rodrigues Edivaldo. Esse texto, Amélia me obriga a estudar mais, hein? Oi, Denise, amor. Oi, Cleuzinha, linda. Esse texto, gente, ele é tão precioso. E Amélia, eu sempre estou falando para vocês que ela é uma grande estudiosa da espiritualidade. Oxalá também um dia a gente seja uma estudiosa do lado de lá, né, Cleuzinha, né, Denise, filha, Marcos, né, Mauro Fruta, porque não cessa. E ela tira esse texto, Sinfonia de Feitos, gente, de Mateus, no capítulo 8, versículo de 1 a 13. E o que fala esse versículo? Gente, fala da cura de um leproso. Está muito alto o som? Fala para mim. Está muito alto o som da música? Alguém dá um alô para mim. Eu não gosto que fica muito alto para vocês. Tá bom assim?
Vamos lá. Alguém fala alguma coisa aí, tá? Então, em Mateus, tá a cura de um leproso. Então, rapidamente, porque o texto da Amélia é bonito, rapidamente, um leproso procurou Jesus, fedido, horroroso, caindo em pedaços. E o povo da volta ali não queria nem saber. Ai, você viu esse homem, tira esse homem daqui. Faltava a caridade verdadeira, não é? E Jesus traz ele aqui. Trouxe, o que você quer? Eu queria que o senhor me curasse, estão falando que o senhor faz tanta coisa. Ele falou, muito bem. Pôs a mão no homem, fique curado. Gente, o homem totalmente limpo, nenhuma ferida, nem nada. E aí, ainda nesse item que nós vamos ver aqui, ela vai chamar a nossa atenção para um outro fato, e que está também em Mateus, que é a cura do servo do centurião. Talvez vocês já saibam e lembram, mas eu vou dar só uma pincelada. Muito bem. Jesus estava caminhando. O som tá bom, né, Maura? Obrigada, amor. Porque eu gosto da musiquinha de fundo e de repente atrapalha aqui em nós. Eu não quero. Então, eu quero que vocês fiquem bem, a nossa família linda. E aí, então, a cura do servo do centurião, vocês vão lembrar. Jesus estava caminhando, pregando, um centurião romano chegou, mestre, eu preciso que o senhor vá hoje na minha vinha, na minha quinta lá, não? O sítio, né? Em outras linguagens. Porque eu estou com um servo muito doente. Vamos lá. Jesus disse assim, calma, centurião, calma. Você tem fé? Sim, eu estou seguindo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu só não posso sair dessa roupa e acompanhar o Senhor. Tá bom. Então, pense nele. O centurião pensou nele. Passou um tempo, pode ir. Ele chega na casa, vê o servo limpando a codilha, arrumando, e ele volta. Mestre, ele está curado. Sim, a tua fé também te curou. Então, Amélia pegou aí essas duas falas de Mateus. Mas ela também não deixou de fora, sabe quem? O Lucas, nesse mesmo texto. Ela pegou de Lucas o capítulo 5, do 1 ao 9, e que o título é esse, no Novo Testamento, os 4 primeiros discípulos. Eu fui ver. Mas é aquela fala, vocês vão lembrar comigo. Oi, Elisete, boa noite, querida, boa noite, amor. Vocês vão lembrar comigo. E estava Simão Pedro na barca, estava junto também Tiago e João, e eles não conseguiam pescar, não conseguiam peixe, porque do peixe vendia, pagava os impostos, então eles estavam desesperados, ficaram a noite inteira tentando e não conseguiram. E aí Jesus disse, vamos para o alto mar. Mas, mestre, nós estamos voltando de cansaço uma noite inteira. Vamos para o alto mar. Chegou no lugar de um ponto lá, bem distante ali da praia, joga a rede. Está no Novo Testamento. E em Lucas, jogou, não vencia pegar peixe, não vencia. O barco até entortava, mas aí houve aquela fala maravilhosa de Jesus para Simão. Simão, doravante você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, de almas. E com esta fala, o que aconteceu?
Todos foram seguir Jesus. Todos foram seguir Jesus. Então, Amélia, eu fico assim, como é que pode? O Espírito vai... E não é de volta, não. É ela, entende? E fala onde é que está e onde tirou. Agora vem a fala dela. Vamos então agora a Amélia. Arma de alto teor mortífero é a murmuração dos intrigantes. Olha, gente, isso já começa chamando a nossa atenção. Para quê? Para que a gente faça mais silêncio do que fazer intriga, como era antigamente, na época de Jesus. Está aqui. Arma de alto teor mortífero é a murmuração dos intrigantes. A pessoa nunca está contente. Se realiza, não está contente. Não realiza, não está contente. Não é assim, não é assim, Mauro, não é assim. Então, nós temos que fazer sempre o que a nossa consciência determina. Porque nós vimos sexta-feira que as leis morais, todas 11, estão na consciência. Então, quem é intrigante, quem arruma confusão, quem arruma discórdia, Jesus está obsediado, está ouvindo as sombras, não é? Então vamos lá. A arma do alto teor mortífero é a murmuração dos intrigantes. Ela não silencia, porque os seus autores se comprazem em malsinar, maldizer todos quantos lhes são antipáticos. Aversão essa que nasce da própria inferioridade, por não os poder superar no palco infeliz das sórdidas competições. Isso é uma lógica. A pessoa só tem essa aversão por alguma pessoa. Oi, Rose amada, só tem uma aversão ou porque ela quer ser igual àquela pessoa, ou quer estar no lugar daquela pessoa, e aí surge o inverso errado. Nós temos que caminhar com as nossas pernas, buscar os conhecimentos necessários, ter Jesus no coração. Não adianta. Eu sempre faço uma reflexão. É todo mundo que gosta da Bandeirês? Não. Porque, gente, eu trabalho em várias instituições. E aí a gente dá os pitacos, e aí vamos fazer desse jeito, e aí não sei o que lá. Mas sempre no diálogo, não é? Faça isso. Não, no amor, e assim vai. Então, aqui, ela já está falando, porque Jesus enfrentou isso os 3 anos do messianato dele. Só era isso, essa intriga na vida dele, essa falta de sossego que ninguém dava, não? Dos fariseus, dos publicanos, entende? E aí vamos embora. Ela diz: põe-se em vigília permanente e filtram todos os acontecimentos através das suas lentes sombreadas de perversidade. Quer dizer, a criatura nesse nível de inferioridade, ela fica meio quieta, como não aparecendo nada, mas fica cutucando, mas fica judiando, mas fica arrumando confusão. Não pode. Mas eu fico sempre analisando, só é um assédio das sombras. Porque, gente, pensa comigo, nossa família espiritual. O trabalho que dá trabalhar o bem. Nós nascemos para fazer o bem. Acabou. Mas fica aqui, vai usar o seu livre-arbítrio, usa às vezes de uma forma inadequada. Além disso, o que mais? Tem os pensamentos contrários às leis divinas e você é assessorado pelas sombras e eles se divertem e você vai fazendo o que eles querem. E por isso que vem aquela orientação: orai e vigiai. Nenhum inferior, espírito menos esclarecidos, nenhum espírito
ele gosta de oração. Orou, acabou, ele some. É isso. E Jesus, ele que recomendou: orai e vigiai. Vamos em frente. Então, põe-se em intriga a pessoa, esses indivíduos ficam meio à espreita, mas vão cutucando. Dando início às redes de intrigas, são hábeis na arte de confundir e de alterar palavras, possuindo em comum capacidade para discutir vãmente, porque são preguiçosos para o trabalho, e não possuindo idealismo legítimo, aglomeram-se em torno dos verdadeiros combatentes para serem vistos, aclamados, tornando-se rudes provações. Então vocês vejam bem como que era a situação do Cristo, como era a situação de Jesus. Ele não escapou disso. Mas se ele que é o Cristo, entende? O governador planetário que assumiu essa colocação humílima de um judeu para justamente fazer o que fez, calcula a gente, você entende? Calcula a gente, o cuidado que temos que ter com esta reencarnação, o nosso caminhar, com o nosso falar, certo? Tudo. E onde começa? Em casa. Com quem? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com os netos. É assim. Vamos em frente. Aí ela fala: nem mesmo Jesus escapou-lhe as sanhas. Não escapou, não. Sempre estiveram à sua volta, tentando espezinhá-lo, deturparem as suas informações, conhecê-lo em algum item que o lançasse contra a lei e os doutores do momento. Porque é o seguinte: oi, Joana, linda, boa noite, amor. Acontece o seguinte: eles conheciam a Torá, que é o livro sagrado deles, mesmo os analfabetos. Por quê? De tanto que falava, a lei mosaica está ali, não pode roubar a mulher do próximo, a vaca do próximo, estava ali. Mas, quando acontecia alguma coisa que Jesus fazia fora daquela concepção, porque nós temos que lembrar, e sempre, o Deus que eles acreditavam era um inquiridor, um Deus que punia, um Deus que castigava. E pecados. Aí você lembra da mulher adulta, sei lá, lembra? Então, mas o Deus que Jesus veio trazer é o amor. É amor. Porque quando a gente fala Deus, soberanamente bom e justo. Porque este que Jesus trouxe dá oportunidade para quem equivocou, para recomeçar. Entende? Então, os doutores da lei não queriam isso. Porque eles tinham os ricos e os pobres na mão. Não pagou imposto, vai para o inferno. Entendeu? Como que era? Era difícil, entendeu? Aí então, ela está falando aqui, nem mesmo Jesus escapou. Foram 3 anos, pelo que a gente vem vindo, estamos no 7º livro, nos 3 anos só. Por exemplo, lembra quando ele libertou, ele falou: Lázaro, sai. Estava naquela tumba, fazia 4 dias, Maria e Marta chorando: Lázaro, sai. E o Lázaro saiu, era um estado cataléptico. Mas o que ele fez foi no sábado. E aí os publicanos, os fariseus: escuta, mas você trabalha de sábado? Não pode.
pode, está na lei. Aí ele falou, o meu pai, Deus, trabalha até hoje e eu também. Aí eles sossegaram. Porque esse Deus de Jesus era diferente do que eles pregavam, não? Então vamos em frente. A seara é grande e os obreiros dispostos para trabalhá-la ainda são poucos. Porque Jesus começou com 70 discípulos. Ficaram 12, gente. Oi, Ana, boa noite, amor. Ficaram só 12. E você lembra o que fez? Ficaram 12. E era o mais espertinho, assim, que sabia escrever, era o Mateus, porque ele trabalhava lá para cobrar imposto, coisa e tal. E o Mateus foi esperto, tudo que Jesus fazia ele anotava. Por isso que o evangelho dele saiu fácil, entende? Ele conviveu com Jesus, anotou tudo e depois conseguiu publicar. Vamos em frente. Aí, vamos ver lá. Jesus, terá que fazer tudo, encontrar o solo, prepará-lo nele semear, cuidar no período da germinação, para que as pragas não causem danos, e seguir o crescimento das plantas até que fiquem robustas, tornam-se ricas de flores e doando frutos em abundância. Isso quer dizer que Jesus, veja bem, ele encontrou um povo, você está vendo conforme estamos conversando, tinha que preparar esse povo, passar a mensagem, desenvolver nele, pelo menos os apóstolos primeiro, desenvolver neles a caridade, a solidariedade, desenvolver o amor verdadeiro. Então, é como se cuidasse de uma planta que depois fosse robustecer, dar flores e frutos. E foi o que aconteceu. Os 11 que ficaram fizeram tudo certinho, divulgaram a boa nova no seu mais alto. Eu sempre estou lendo alguma coisa. O Paulo escreveu 500 cartas para uma turma, 500 para outra. Na próxima eu converso com vocês isso, para você ver o trabalho. Por isso que ele falou para o Lucas, vai fazer outro evangelho porque eu não tenho tempo, entende? Trabalhou incessantemente. E você lembra quem era Paulo? Era o Saulo, o poderoso do Sinédrio, oi Silvia amada, e que não conseguiu, entende? Chegou nas portas de Damasco, perdeu-se e ficou cego, aquela coisa que vocês já sabem. Então vamos ver lá, continuando. Já expliquei isso daí. Os caminhos são longos e difíceis de serem vencidos. As multidões revezam-se e os tumultos não cessam, porque, gente, quando reúne bastante gente no local, não é fácil, entende? E eu vi, não sei se foi do rebanho, ele ficava, por exemplo, numa tenda e ficava vários discípulos encaminhando para ele. Ele parava só para comer algum peixe, o dia inteiro curando, trabalhando o dia inteiro. Quando era de tardezinha, é que o povo serenava, é que ele ia se banhar, fazer a sua oração bem longe de todo mundo, para recarregar a bateria. Então, é sério, muito sério. Os caminhos são longos e difíceis de serem vencidos. As multidões revezavam e os tumultos não cessavam. Em menos de 3 anos,
Ele percorreu aqueles sítios áridos. Mas, gente, hoje está fácil, eu estou falando com vocês, dessa vez, mas naquele tempo, a pé, a sandália, uma roupa, parava em algum lugar para comer. Se não tinha comida, comia trigo que se achava na estrada. E acreditando, e pregando, e curando. Mas não era fácil. E se chovesse, pega chuva. E o sol causticante vai. Que coisa, para fazer, para pregar boa nova. E nós, da família espírita, Mara Camargo, boa noite, amor, da família espírita, nós temos que batalhar, fincar o pé, estudar, frequentar a casa, participar das coisas. Nós temos que fazer, divulgar. É isso aí, vamos em frente. Então, em menos de 3 anos, ele percorreu aqueles sítios áridos, passando pela Galileia várias vezes de um a outro ponto. Depois visitou Jerusalém despótica. Jerusalém era poderosa, entende? E Jerusalém só acreditava no que os sacerdotes falavam da Torá. Por diversas ocasiões ele passou em Jerusalém. Alongou os seus passos pelas longínquas regiões de Tiro, Sidom, as fronteiras da Fenícia. As barcas atravessavam lagos de mais de 10 quilômetros, descendo, passando a Decápole, a Bataneia e chegando até Cesareia de Felipe. Nunca repousava. Eu falei. O tempo que urgia voava ao seu lado, que o ultrapassava em atitudes ininterruptas. Ele não tinha tempo para nada. Era curar, pregar, curar, pregar, curar, pregar. Era isso. A meta era divulgar a Torá, a Boa Nova. E ele divulgou. E onde está isso? É o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos na quarta-feira, na sexta-feira. Não tem conversa, tem que estudar, entende? É o que ele fazia, não? Aí nunca repousava. O tempo que urgia voava ao seu lado, que o ultrapassava em atividades muitas. As batalhas são cruéis, e as armas que usam os seus inimigos gratuitos, os permanentes adversários da humanidade. Quem que era? Eram os caras que são a traição e a infâmia, o suborno dos sentimentos e a mentira, que se espalhavam como rastilhos de pólvora e são do agrado de todos quantos não o aceitam. É gozado o seguinte, é uma colocação política, vocês percebem? Uma colocação política do bem e do mal. É uma colocação política. É muito difícil o bem, mesmo hoje, o bem vencer. É uma luta, entende? Então, mas ele perseverava, ele persistia, ele falava com Deus. Ele tinha todas essas propostas já. Gente, veio, pensa comigo, para mudar a mentalidade daquele povo que era super materialista. Porque não vai levar nada. É o que nós estamos estudando de sexta. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Essa pessoa, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. Para fazer o quê? Só se vai fazer caridades. Entende? Vamos continuar. Aí, a sua fama precede-o. Quer dizer, ele era conhecido porque as pessoas que faziam as caminhadas iam contando. Lá um Galileu curou, lá aconteceu tal coisa, você entende? Então,
a sua fama ia antes dele, e ele não tem direito a pouso de paz, nem a repouso de recuperação, senão nos grandes silêncios com Deus. Foi o que eu falei. A Amélia sempre retrata isso. Ele trabalhava, cuidava, a pessoa ia com o coração em paz para casa, mesmo que às vezes não tivesse resolvido os seus problemas, mas só de estar na presença dele era aquela maravilha. E ele cansava, porque estava na matéria densa. E aí então repousava em algum lugar, a cabeça na pedra, num recanto, e sempre ia orar sozinho para falar com Deus. Mesmo quando ele foi pego no Getsemane, e que os romanos chegaram, que Judas beija, ele tinha acabado de rezar, porque sabia de orar, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Que coisa, não? Então, e aí então, vamos lá. Estando agora, vocês vão entendendo como era aquela época. Parece que a gente precisa até fazer uma viagem, você entende? Quase ninguém fala para nós dessas coisas, não? Estando em Caná, após a transformação da água em vinho, a pedido de sua mãe, uma pessoa o alcançou, e porque o filhinho dele estivesse vitimado por uma enfermidade mortal, em estado desesperador, falou para Jesus: Senhor, desce o mais depressa possível, antes que meu filho morra. Interessante que ele estava saindo de um trabalho nas bodas de Caná, um dos momentos que eu vi que Jesus era alegre, entende? E a Maria preocupada naquele casamento de 4 dias, e o vinho acabou, e ele então, ela falou: meu filho, não sei o que eu faço, o vinho acabou e os convidados estão aí. Mãe, manda encher essas bilhas de água e me deixa só. Encheu, e ele ali conversou com o Pai, com Deus, que precisava vinho naquela festa, naquele casamento, e água se transformou no melhor vinho. De onde veio esse vinho? Entende? E aí, quando ele está por ali, vendo a alegria de todos, não é? Chega um homem e fala: sai daqui, desce comigo, vamos ver, minha criança está morrendo, meu filho está morrendo. Olha, não tinha sossego, vocês estão vendo? Aí, penetrando o abismo da consciência humana, com a sua acuidade incomum, ele percebe o amor desse pai angustiado e vê as razões da enfermidade do filho, a fim de não infringir a lei de causa e efeito, e diz-lhe com misericórdia: vai, o teu filho vive. Ele não foi, ele fez a cura à distância. E ele, para fazer isso, olha o que a Amélia falou: ele não poderia infringir a lei de causa e efeito. Se a criança tivesse que passar pelo desencarne, por resgate, por compromisso, tinha que passar. Mas ele percebeu que não, e a criança, quando o pai chega, a criança está curada. Uma explosão de júbilo dança na alma do pai aflito.
que corre ao retorno do lar para conferir a bênção de que fora objeto ele e a sua família, tendo no colo o filho saudável. Você vê, ele tinha terminado de trabalhar aqui com a Maria, transformando a água em vinho. Oi, João Pedro, querido, boa noite, amor, bonitico. Estou com saudade do seu teclado, viu? Então, depois disso, ele mentalmente curou a criança. Vai, o teu filho vive. Ó, que lindo. E a Amélia continua. E por que seguisse na direção de Cafarnaum, à entrada da cidade, um leproso, é o que eu falei para vocês no Novo Testamento, um leproso em desespero reconhece-o e grita em prantos: se queres, podes limpar-me, pode me curar. É mais um desafio, porque será que ele teria que passar por aquilo resgatando algum débito? Só Jesus que sabia, não? E aí, os que o seguem detêm-se observando. É sempre a mesma sociedade que quer ver sem cessar, até a exaustão, sempre insatisfeita e duvidosa. Curiosidade, tá? E aí, então, um sentimento profundo, um sentimento grande e uma profunda misericórdia domina Jesus. E ele, tocando o enfermo, responde amorosamente: se queres, podes limpar-me. Jesus responde: quero, fique limpo. Olha que bonito. Mestre, nós estamos precisando do Senhor agora no planeta mais do que nunca. O Senhor já nos deu o Espiritismo, mas está duro mesmo. Não é, Ana, não é, Senhor, está bem difícil, né? Num átimo de segundo, como se um raio ofendesse a claridade, claridade do dia alcançado, o enfermo curou-se. Sem poder dominar-se, o homem, o que ele fez? Ficou curado? Ele canta e exalta Jesus. Quer dizer, põe Jesus no alto. É ele o Mestre, é ele o Messias, é ele o maravilhoso. E adivinha por perto como é que estava? Os fariseus, os publicanos, ciúmes, raiva, mágoa, tá? Então, sem poder dominar-se, o homem canta e exalta Jesus, no que vai repreendido, silenciado, para prosseguir narrando o feito. Logo que se encontra distante do seu autor, foi chamada a atenção. Você não pode falar para ninguém que é ele. Não queremos que saiba. Então, aqui o texto tem o nome, Sinfonia de Feitos, mas tudo com lágrimas e sofrimento, e que é um exemplo para nós sermos seguidos. Você não pode ficar, para nós agora, família espírita, você não pode dar muita confiança do que pensam de você, do que fala de você, do que não estão contentes com você. Não! Você vai fazer o seu caminhar como Jesus fez. Ele tinha Deus que era o Pai dele, mas nós temos Ele em nosso coração. E Ele disse também, sois deuses e podereis fazer mais coisa que eu faço. Fomos criados por Deus. Então,
as coisas que precisamos realizar estão na nossa consciência. Ela fala, não tem importância que tem crítica, desavença, né? Nós não temos que dar atenção à mínima criticazinha. Ai, não, tô certo. Tá aqui, tá vendo? Que a gente vai... Elisete Braga, boa noite, amor, boa noite, linda. Então, aí, ela continua. Cafarnaum estava esplêndido de luz e movimentação. A chegada do mestre provocara uma alteração expressiva no lufa-lufa do cotidiano. Embora ele tentasse passar discreto, isso era impossível ali, como se daria em outros lugares, porque ele estava muito famoso, muito famoso, entende? Desse modo, como era seu hábito, ao amanhecer, pôs-se a pregar para a multidão na proa do barco de Pedro. Ele disse, no barco começou a pregar, lá, e os outros foram rodeando. E encerrando o discurso iluminativo, disse ao filho de Jonas. Mas lembra que eu contei que no Novo Testamento, em Lucas, ele primeiro mandou todo mundo ir mais alto mar, para onde pegava mais peixe, e ele sabia. Então aqui, encerrando o discurso com eles, coisa e tal, naturalmente ele falou, vamos para o mar alto. Ah, mas ficamos a noite inteira, vamos. E aí ele fala, faze-te ao largo e lança as redes. Foi quando lançaram as redes, Simão Pedro liderando. E aí o hábil pescador, que conhecia profundamente o seu ofício e percebendo a impropriedade da proposta, falou, vai ser igual ao Evangelho. Senhor, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos um só peixe, porque as circunstâncias são adversas nessa pescaria, em face do aspecto das águas, as condições atmosféricas pesadas. Não deu nada, mestre. Ele, porém, insiste. Jesus insiste. Faze-te ao largo, quer dizer, vamos para o mar alto. Não há alternativa, como diz Amélia, senão obedecer. Entretanto, esclarece, ele fala, sob tua palavra tentarei, mestre, o Simão Pedro, tentarei, mestre, conquanto todos saibam que vou praticar um ato incompreensível a qualquer pescador. O senhor está mandando ir lá, mas eu quero falar para o senhor. Está todo mundo chateado porque não vai pegar nada, não vai dar certo, não vai ser bom, não? Porque o Simão Pedro sempre foi o mais que contrariava, que perguntava mais, não? E aí então, ele disse isso. Pedro remou com desconfiança e rebeldia até alto mar. E aí Jesus disse, lance as redes. Ouviu. Mas Pedro estava macambucho, assim, joga a rede. Encheu de peixe. Começou a puxar para o barco. O barco até entortava. Joga de novo. Vai. Nossa, lutou. Aí voltou com tudo. Aí então, ele disse, Simão falou para Jesus, sobre tua palavra eu tentarei, enquanto todos saibam
porque eu vou praticar um ato incompreensível a qualquer pescador. O senhor está mandando, vou fazer. Pedro remou, com desconfiança e rebeldia, e atirou as redes às águas encrespadas. Imediatamente começou a gritar, solicitando auxílio aos amigos que se encontravam em outro barco e correram em sua direção, deslizando rapidamente sobre as outras. Então, de um barco passou para o outro, lotou tudo. Isso era vendido para pagar impostos. Entende? Quando não pegava, não tinha de onde tirar. Não tinha. E aí, reunidos, notaram o peso das redes que mal podiam puxar, conseguindo repletar ambos os barcos, encher os 2 barcos. Beleza. Chegado à praia, ainda em aturdimento, Simão gritou atemorizado. Aí ele vai falar, o Simão fala, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. O senhor fica longe de mim, porque eu sou um pecador. Eu desobedeço, eu contrario, eu contesto. Ele era briguento nas tabernas que existiam lá, ele era isso. Olha, ele está pedindo, sai de perto de mim, o senhor que é puro, que eu sou um pecador. Vamos ver o que Jesus diz. Mas Jesus, porém, misericordioso e sábio, falou: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. E foi interessante. A gente vai colocando alguma coisa aqui necessária. Interessante, quando Jesus entra em Jerusalém para comemorar a Páscoa, que era obrigatório aos judeus, então todo mundo colocou aquele aparato, colocou panos, cobertores, tapetes, janela, flores, ramos, aquela bênção para Jesus, tá? Muito bem. Aí, isso foi no domingo de Ramos. Passou segunda, passou terça. Quando foi na quarta, Jesus fez a última ceia. E ele explicou que o Filho do Homem ia ser crucificado. E que se tinha um ali do grupo que iria traí-lo. Todo mundo ficou, sou eu. Aí Judas, vendo que já saiu do jantar, saiu daquela janta junto. E saiu, porque o Judas era aquela criatura que cuidava do dinheiro para comprar os mantimentos para esse pessoal que andava de lugar em lugar. Mas Samaria não aceitaram Jesus. Entende? Só que Judas, ele tinha a vontade que Jesus usasse esse dinheiro para comprar armas. Que não era essa motivação da coisa, não é? Então, vocês vão comigo na história que precisamos falar hoje. Quando Jesus está no Getsemane orando, Pedro estava junto. Jesus havia pregado 3 anos. Já havia. E aí, Judas beija Jesus. Malcos, um romano, vai prender Jesus. Pedro decepa a orelha. Jesus cata a orelha do cara e coloca no lugar e cola. Entende?
E aí é aquele sofrimento atroz que todos sabem. Vai para Pilatos, Pilatos lava a mão, vai, não quero saber, esse homem não tem nada para condenar. Vai para Herodes, o Sinédrio que decide. Nessa época da Páscoa, a gente solta um prisioneiro e aquele que está mal vai ser crucificado. Aí, gente, a plebe, e aí o Pedro, veja bem, o discípulo querido dele, você conhece esse que estão procurando que vai ser crucificado? Eu não. Você conhece? Eu não. Porque Jesus havia dito, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu não vou. Acontece a crucificação. E aí, no 3º dia, realmente Jesus ressuscita. E aí ele vai a todos os discípulos e ele não chega recriminando ninguém. Ele entra e fala, a minha paz vos dou. E ele determinou que cada um iria fazer o quê? Divulgar a boa nova. Fazer o evangelho, explicar o evangelho, passar o evangelho, falar desse Deus amor, falar da solidariedade humana, da caridade abençoada. Entende? Então, quando o Simão aqui conversou com ele, olha, sai de perto de mim, eu sou pecador. Não, você vai ser pescador de almas. E foi. E o Pedro, depois dessa negação, Simão Pedro, a judiação, trabalhou tanto, ele fez 2 viagens ali da Palestina para Roma, de barco, gente. Era açoitado no caminho, judiavam dele, e ele escrevendo também, pregando em várias sinagogas menores, até que em Roma ele está pregando e ele foi preso. E aí o governo romano decreta que ele seja crucificado, e ele falou, posso ser, mas só que eu vou ser de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. E não morria. Um romano tacou uma pedra. Aí ele morreu. Sangue esguichou, ele morreu. Bom, esse romano passou o tempo, estava com um filhinho doente, enquanto Cleofas estava trabalhando nas catacumbas. E aí, então, olha só, chegou esse romano, com o menininho no colo. E o Cleofas, eu não sei o que fazer, mas vamos orar. Não, mas eu sou aquele que está aqui, a pedra na cabeça do Pedro para morrer. Ninguém vai curar meu filho. Calma. Aí então Cleofas estava quietinho assim, chegou Pedro, só ele que viu. Cure o menino, cure. E aí o Cleofas foi passando a mão, dando um passe, a criança foi abrindo o olhinho, e diga para ele ser um cristão, porque eu já o perdoei. E a partir daí, Marcos tornou-se cristão. São coisas que eu estou contando, que eu vou lembrando e tem que passar. Então veja bem a posição de Pedro na história da Boa Nova. É muito importante, é demais importante a história de Simão Pedro, como é a história de Paulo, certo? E aí a Amélia continua assim. Agora, nada mais poderá deter a marcha
da revolução. Ele não mais evitará que sejam anunciados os seus feitos, suas comentadas ações. Jesus, a partir desse momento, que os peixes se multiplicaram, ele falou para os seus discípulos: olha, eu queria sempre que quando eu curasse um leproso, não fala para ninguém. Que eu curasse o cego de Jericó, não fala para ninguém. Mas agora não, pode falar para quem quiser depois dessa história do peixe. Entende? Ele já não ficou mais preocupado. Jesus não ficou preocupado. Porque praticamente foi uma marcha evolutiva muito grande, né? E aí a Amélia diz: a luz veio para aclarar o mundo em sombras. Naquela época. Passados muitos anos. Vem de novo essa luz, há quase 1857, há quase 200 anos, de novo, que é o Espiritismo. Para quê? Para clarear de novo, gente, esse mundo de sombras. Porque quando você vê uma criança aleijada, uma criança que não enxerga, você fica: mas por quê? Fica com raiva de Deus, por que fez isso? Aí o Espiritismo consola. Talvez seja problemática de outras vidas. Você entende? A doutrina espírita, ela veio esclarecer o que você passa, por que você sofre, porque uma mãe fica desesperada, quer ter filho não tem. Talvez na outra reencarnação ela abortou, agora tem que passar por essa amargura para entender. É a lei de causa e efeito. Entende? Então, nós vamos ver que essa luz de Jesus para clarear o mundo, ele é a luz do mundo. Nós, em pequenas quantias, vamos trabalhar com o Espiritismo nesse esclarecimento. E sempre orientando: orai, vigiai, prece, passe, isso, aquilo. Não pode. E não pode a pessoa falar: mas estou cansada, estou desgastada. Peraí, Divaldo trabalhou até 98 anos, Chico até 92, e uma pessoa com 70 fala: ai meu Deus, pode tratar de trabalhar, porque está aqui. Então, é importante a nossa prosa, porque é um alerta. E a doutrina, ela não é nada difícil, é só entender que todas as leis estão na consciência. Se você não faz o necessário, porque você desobedece, vai ter que um dia arcar com isso. Então, nós aprendemos a fazer o correto, não? Essa luz que é Jesus, naquela época, veio para ver se aquele povo mudava, e até hoje ainda não mudou. Lembra que eu contei que eles estavam adorando ainda Mamon? Tinha uma... Não é Mamon, vou lembrar já o nome, eu esqueço. Já eu lembro. Tinha uma figura, até uma cabeça, um chifre, assim. Então, eles adoravam, isso não é Deus, entendeu? Adoravam uma coisa inadequada, tá? E botaram fogo, agora sei lá o quê. Então, Jesus veio para isso. Mas em 1857, a doutrina dos Espíritos veio para isso. Olha aqui, é um Espírito que escreveu, é um Espírito que ditou. E o Divaldo, com essa mediunidade santa, transcreveu. Não tem palavras dele e sentimento dele. É o Espírito Amélia Rodrigues. E isso, para a gente, o quê? Rememorar Jesus e colocar Jesus em nosso coração. Na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. É necessário, tá? Então, era a luz que resplandece através dos milênios e não o souberam aceitar. E foi só depois
que começou aí com o Espiritismo, que começou a reavivar essa figura, de uma forma consciente. E aí os estudos vieram, ele é o governador planetário, e estudos em cima disso, muito bonito, e assim por diante. Então, quem não aceitou, mas até hoje, o que você vê de desconforto em todos os ramos, os políticos, tal, obsessão, e criaturas que não têm Jesus no coração, não acham que se morrer vai para o céu, inferno, purgatório, pouco importa, ou acha que é só essa vida, não está certo, e a doutrina espírita vai explicando. Há mudanças, não? E aí então, Jesus era a luz que resplandece através dos milênios e não souber aceitar, mas a luz permaneceu e ressurge sempre, esbatendo as sombras interiores e anunciando o grande e maravilhoso dia da felicidade geral. Quando que a gente torna-se feliz? Quando você enxuga a lágrima do próximo, quando você cuida de um velho, quando você acode uma criança, um adolescente, um idoso, uma prostituta, um drogado. Se a criatura deseja mudar, oportunidade tem que ser dada. De repente, acontece o grande milagre. Então, e aí, a Amélia não deixa de dar uma pinicadinha nos outros, os déspotas, os que só mandam, os perversos, os inóveis, os bajuladores, subservientes, os exploradores e aproveitadores do povo ignorante, os dominadores de um dia passaram, foram substituídos, odiados, esquecidos, verdade? Enquanto ele, Jesus, o perseguido, o malsinado, obstinamente rejeitado, prossegue chamando os homens e as mulheres à renovação. Olha que lindo, oportunidade para todos, família espiritual, oportunidade para todos, basta querer, busque conversar com uma pessoa com esse conhecimento, busque um atendimento fraterno, vá à casa espírita, converse com alguém, assista uma palestra, escuta uma live, você entende? De repente, desperta. É isso que ele está falando aqui, que a Amélia está falando, e é um convite à renovação, à possibilidade de, não importa o que fez de errado no passado, o passado passa a borracha, é daqui para frente, é essa bênção, e é isso que o Deus de Jesus, ele quer isso, mas o Deus dos judeus antigos, não. Fez isso, vai para o inferno. Vai ficar entendeu? Aqui tem uma explicação linda. O convite é um convite. E para nós, da família espírita, não podemos esmorecer. Claro que nós não temos a luz de Jesus, mas uma luzinha igual ao vagalume a gente tem. Vamos terminar. A partir daqueles momentos, nunca mais permanecerá muito tempo em lugar algum. Estará sempre mudando de caminho e de praias, aportando junto aos destroçados corações. Jesus não parou. Eu ficarei convosco até o fim dos tempos. Então, o marginal que está ali dormindo na rua, uma hora tem uma intuição para ir para o albergue, para ir para algum lugar, e assim vai. E com muita alegria, vamos orar. Eu já pedi para colocar a água, meus amores. Vamos lá. Que lição linda.
Aí eu fico me cobrando, né? Será que eu estou caminhando certo? Pensa comigo, família. Joana, Ana, a Silvia, fica pensando. Elisete, bonita, fica pensando. Será? Ah, vamos lá. Agora é o nosso momento, é o seu momento. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, o amigo de todas as horas, o mestre incondicional. Espíritos protetores dos nossos irmãos, da nossa família espiritual. Benfeitores espirituais tantos, trabalhando, para que haja mais paz no universo, sabemos. Na luta do bem contra o mal. É muito sério. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Temos mais do que merecemos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Essa caminhada, essa reencarnação, que bênção. Aproveitando todas as oportunidades para quando deixarmos a matéria densa, para sermos bem recebidos, vamos trabalhando sempre. Obrigado por essa reencarnação. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo abençoado lar. E obrigado pelas pessoas que nos cercam, não é? Nos cercam, nos auxiliam. São tantas, não? Obrigado por tudo que nos tem concedido. Principalmente a nossa família espiritual. Agradecimento ao grande codificador Hipólito Leão Denizar Rivaio, que ouviu o Espírito de verdade e codificou essa bênção que esclarece, ilumina, fortalece e consola. Obrigado, mestre. Mas sempre lembramos da sua fala. Pedi e obtereis. Todos vão fazer um pedido, Senhor, todos. E o Senhor, nessa gama de maravilhas que o Senhor realizou, realiza agora com os nossos irmãos. E então, com muita fé, eu peço, mestre, abençoa a todos que estão conosco e que irão depois ouvir e ver. Abençoa. Abençoa também, muito importante, os familiares e todos, encarnados e desencarnados, amorosos. Abençoa. Mestre, ilumina o lar, espargindo paz no lar, no trabalho, sim. E é um pedido, mestre. Se alguém estiver necessitando da cura para algo material ou espiritual, faz isso, mestre. Cura. O Senhor pode. O Senhor curou tantos e tantos e tantos. Cura. E é por isso que enquanto a pessoa pede, a gente ora com muito amor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em campinas verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, Deus. Ainda que eu ande
pelo vale das sombras, não temerei mal nenhum, porque tu, bom Deus, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos até, mas unges-me a cabeça com óleo santo. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice de amor transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei um dia na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém, amém. Gente, você sabe que eu estou emocionada. A dona Valderice, que emocionada mesmo, viu? Uma linda noite com Jesus. Obrigado quem entrou, quem acompanhou, quem lembrou. Põe Jesus no coração e no seu lar, porque Ele estará conosco até o fim dos tempos. Mas nós precisamos estar com Ele. Não é só Ele. Nós é Ele.